Olá, amigos. Hoje vou comentar com vocês a questão 46 da prova para Procurador do Estado do Paraná, Direito Tributário. Vamos lá. Entende-se por sanções políticas tributárias as restrições não razoáveis ou desproporcionais ao exercício de atividade econômica ou profissional lícita utilizadas como meio de indução ou coação ao pagamento de tributos. Sobre as sanções políticas tributárias, assinale a alternativa correta. Notem que o enunciado já trouxe o conceito de sanções políticas tributárias, que não é um conceito particularmente difícil de memorizar ou de compreender. O que é difícil no que diz respeito às sanções políticas é saber como essa ideia é aplicada caso a caso pelos tribunais superiores. Então você só vai responder corretamente a questão se você conhecer as decisões e conhecer alguns dispositivos legais que são aplicáveis. Vamos comentar item por item. A. O protesto de certidão de dívida ativa, nos termos da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, configura sanção política. O que é que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo a esse respeito? O STJ alterou sua antiga posição e passou a entender que é possível o protesto da certidão de dívida ativa. Esse foi um julgado de 2013 e logo em seguida foi realizada uma alteração legislativa e a lei passou a permitir expressamente o protesto de certidões da dívida ativa. Inclusive é uma forma muito eficiente de cobrança de dívidas públicas que tem sido usada de forma cada vez mais ampla no âmbito da União e também dos outros entes federados. É um meio que tem gerado um bom resultado e que vai levantar cada vez mais questões. Vamos para o item B. O item A, portanto, está incorreto. O STJ tem permitido o protesto e entende que não configura sanção política. O item B. A exigência de certidão negativa de débitos tributários, CND, como requisito prévio à participação em licitações, é exemplo de sanção política. Vamos lá. A Lei de Licitações e Contratos Administrativos expressamente diz que é necessário que os licitantes comprovem a regularidade fiscal e trabalhista. Esse trabalhista entrou com alteração legislativa posterior. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consiste em prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, do domicílio ou sede do licitante. Vejam, esses dispositivos legais não estão fazendo nada mais do que dar concretude, materializar os princípios constitucionais que regem a licitação, o princípio da moralidade, o princípio da isonomia, dentre outros. O princípio até da proposta mais vantajosa, porque é mais vantajoso para a Fazenda fazer negócio com alguém que está aqui. Então, esses dispositivos são constitucionais, a jurisprudência do STF entende que é válida essa exigência, portanto, não configura sanção política. Item B errado. Item C. De acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública tem legitimidade e interesse para requerer a falência da empresa insolvente devedora de tributos. Vejam, essa é uma tese muito querida para alguns setores da Fazenda Pública, a tese de que a Fazenda pode sim requerer a falência do devedor de tributos, do executado na execução fiscal, por exemplo, dependendo do contexto e das circunstâncias fáticas. Mas a jurisprudência do STJ tem sido muito hesitante quanto a essa matéria. O último julgado que se tem notícia, na verdade, é contrário, dizendo que, em razão do disposto do CTN, que diz que os créditos fiscais não estão sujeitos a concurso de credores, e do que dispõe a Lei de Execução Fiscal, que diz que o crédito tributário não está abrangido no processo falimentar, a Fazenda não teria interesse jurídico para requerer a falência. Mas esse julgado ainda não é jurisprudência pacífica do STJ. Portanto, o item está incorreto. Item C. Não há entendimento pacífico do STJ vedando ainda o requerimento de falência pela Fazenda credora. Item D. A retenção de mercadoria pelo tempo estritamente necessário à lavratura do auto de infração não configura sanção política.
A retenção de mercadoria pelo fisco, em regra, a apreensão dela por um tempo prolongado, como uma forma de sanção, é vedada. É considerada, sim, uma sanção política, pela súmula 232 do STF, inclusive. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos. Mas você tem que ter muito cuidado com essa súmula, especialmente no que diz respeito ao imposto de importação e algumas outras situações. Por exemplo, quando o contribuinte tem que comprovar a propriedade daquela mercadoria, tem que ter os documentos corretos, mas no caso específico desse item, ele delimitou o tempo dessa retenção, é o tempo estritamente necessário. Nesse caso, a jurisprudência do STF considera que não há sanção política. A administração somente pode reter bens e mercadorias pelo tempo estritamente necessário ao registro das informações pertinentes à constituição do crédito tributário. Ou seja, dentro desse parâmetro de razoabilidade aqui, não se aplica a súmula 323 e considera-se que a retenção de mercadoria não vai configurar sanção política. O item D está correto. Vamos analisar o item E. Segundo o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se admite o cancelamento da inscrição da empresa no cadastro de contribuintes de determinado imposto em razão de dívidas tributárias, ainda que comprovados intuito deliberado de não pagar o imposto e violação à livre concorrência. Esse item E está fazendo referência a um julgado relativamente recente que envolve uma indústria de cigarros. Recurso extraordinário 550.769. Nesse caso, a Fazenda havia aplicado um decreto anterior à Constituição, decreto de 1967, que previa a interdição do estabelecimento do cigarro. O que é que o STF decidiu? Decidiu que essa interdição do estabelecimento não era inconstitucional, que, portanto, o decreto havia sido recepcionado no caso de situações mais extremadas, de estruturas empresariais que estão utilizando da inadimplência tributária para obter uma vantagem concorrencial. Você sabe que o mercado e a linha de produção e de distribuição dos cigarros é bem particular. Nesse caso específico da indústria de cigarro, a inadimplência tributária estava gerando uma diferença absurda de preço entre a empresa inadimplente e a empresa adimplente. Então, o STF considerou que era válida, que nesse caso a interdição do estabelecimento não configurava sanção política. Sendo assim, o item E está incorreto e respondemos já a questão dizendo que é o item D. É isso por hoje. Força nos estudos, amigos.